O texto diz: vendo, porém, Simão, e aí fala o que ele viu, mas não descreve com minúcias o que ele viu. É diferente do que acontece no texto de Atos 2. No texto de Atos 2, quando o texto descreve a dádiva do Espírito Santo aos judeus, os irmãos sabem, o Espírito Santo veio sobre 3 grupos, os 3 grupos mencionados em Atos 1:8. Judeus primeiro, Jerusalém e Judéia, Samaria e depois os confins da terra, os gentios. Quando nós vemos a dádiva do Espírito Santo sendo derramada sobre os judeus, o que aconteceu lá é descrito com precisão. Surgiram línguas, chamas parecidas com chamas de fogo sobre cada um dos que estavam ali. Eram cerca de 120 pessoas. Isso era visível, eles viram essa chama sobre cada um dos 120, mais ou menos 120 participantes ali que estavam no cenáculo. Eles também escutaram o som semelhante a um grande furacão, um som muito forte, de um vento impetuoso. Eles escutaram isso. Essas coisas todas envolviam os sentidos das pessoas, não eram impressões, eram fatos históricos, visíveis. As testemunhas presentes ali puderam ver essas coisas, ouvir essas coisas e testemunhar essas coisas. E mais do que isso, aqueles homens todos e mulheres que estavam lá, eles começaram a falar nos idiomas das nações que estavam visitando Jerusalém naquela festa. Homens que tinham vindo do mundo todo para a festa, homens que falavam idiomas os mais diversos, espalhados pelo mundo, estavam lá, e eles começaram, os galileus ali, pessoas simples, começaram a falar esses idiomas. E os estrangeiros ficaram impressionados com isso, dizendo: como eles podem falar perfeitamente a nossa língua, sendo galileus, sendo homens simples, são pescadores, são artesãos, são pessoas sem formação nenhuma, e estão falando latim, como era falado na Itália, estão falando as línguas da Mesopotâmia, estão falando línguas da região norte da África. Como isso pode ser verdade? Então todos esses sinais eram sinais extraordinários, e o texto de Atos 2 descreve isso. No texto de Atos 10, que nós vamos estudar dentro de alguns domingos, é descrita a dádiva do Espírito Santo aos gentios, seguindo a sequência de Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, Atos 8, confins da terra, Atos 10, os gentios. Lá em Atos 10 também há uma descrição, só que lá não se fala sobre línguas de fogo sobre as pessoas, nem sobre vento impetuoso, mas fala que eles falaram também em línguas. E o apóstolo Pedro, quando viu aquilo, disse: está acontecendo de novo o que aconteceu com os judeus, está acontecendo com os gentios agora. Então isso é descrito por Lucas, mas aqui em Samaria não há essa descrição. Aqui em Samaria não se fala se surgiram línguas de fogo, não fala sobre vento impetuoso, não fala sobre dom de línguas, só fala que Simão viu e ficou impressionado, e não sabemos o que é. Mas ele ficou tão impressionado que ele quis aquilo para ele. Ele quis o poder de conceder o Espírito Santo às pessoas. Não sabemos ao certo o que ele testemunhou. Eu pessoalmente, isso não está no texto, eu estou pensando agora, minha cabeça, não recebi revelação nessa noite, nada, eu estou só especulando aqui. Eu acredito que os samaritanos também falaram em línguas, eu acredito que foi isso. Eu acredito que Pedro viu o que ele viu em Atos 2 e o que ele vai ver daqui a pouco em Atos 10. Mas o fato é que ele viu isso, Pedro viu isso, e Simão viu isso também. Simão, o mago, viu isso também e ficou impressionado.